nesta circunstância, cercado por 3 exércitos, 3 inimigos que eram mais fortes que ele, 3 exércitos contra o seu exército, e o perigo era grandíssimo. O risco que o povo de Judá estava a correr era um risco iminente, ou seja, os 3 exércitos a qualquer momento estariam invadindo Judá, estariam cercando Jerusalém e sitiando o povo de Deus. Josafá está passando por um momento em que o problema é maior do que a solução humana. Josafá está passando um momento em que a dificuldade é mais grande que as suas forças. Josafá está a passar um problema em que ele não vê solução humana. Mas nós, como crentes, devemos entender que quando nós chegamos nos momentos em que não há saída na terra, não há solução humana, as contas não fecham, o diagnóstico é terrível, nós devemos lembrar que a nossa solução não vem de homens. A nossa solução não está no diagnóstico do médico. A nossa solução não está na palavra que nós recebemos, ainda que seja benéfica a cada um de nós. A nossa solução, ela vem do alto, ela vem do Senhor, ela vem do céu. E nós devemos lembrar, eu me lembro de um dia que eu estava a orar naquilo que nós chamávamos de monte, mas na verdade eram dunas de areia. E eu nasci numa região litorânea, e eu estava orando, e eu gostava de orar em cima das dunas de areia, e caminhar naquela beira de mar, orando, olhando para o mar e falando com Deus. Muitas tardes de domingo passei dessa maneira, e eu me lembro que eu desci uma duna de areia que era muito grande, e fiquei no meio dela e olhei para a minha volta, rodeado de areia. E quem sabe como é essa situação, sabe que para subir não é fácil. Descer é muito bom, mas para subir é difícil. E Deus falou comigo no meu coração naquele momento. Quando tudo na sua volta não tenha mais solução ou não tenha mais saída, olhe para cima, porque de lá sempre haverá socorro. O que Josafá está vivendo é isso. Um momento em que ele está vivendo um perigo real, e o pavor começa a bater na porta do seu coração. E talvez você entrou nesse culto hoje desta maneira: Senhor, como será o meu amanhã? Senhor, o que será daqui para frente? Senhor, olha a saída que me deram. Será que eu vou ter que abandonar tudo e ir para outro lugar para resolver um problema que não se resolve por si só? Será que eu vou ter que sair de onde o Senhor me colocou para tentar achar uma saída para os problemas? Será que eu não tenho mais como ter uma vitória no meio deste momento de desespero? Há uma palavra de Deus para você aqui hoje. Josafá encontrou vitória quando ele decidiu não olhar para o momento. Josafá encontrou vitória quando ele decidiu não medir o tamanho do poder de Deus pelo tamanho da força do inimigo. Josafá entendeu que a vitória que ele precisava não vinha da sua capacidade bélica, do poder das suas armas. A vitória que ele estava a precisar vinha das mãos do próprio Senhor. Aleluia, eu sinto a graça de Deus aqui. E eu ouso liberar esta palavra para alguém que está aqui. Haverá uma intervenção de Deus. Haverá um mover de Deus naquilo que é impossível para nós. Haverá algo extraordinário sobre nossas vidas. Não se assuste com a circunstância, não se apavore com o tamanho do impossível, não coloque o caráter de Deus em xeque. Há um Deus nos céus que para ele não existe porta fechada. Há um Deus nos céus que para ele não existe limites. Há um Deus no céu que para ele não existe distância. Ele opera, ele
faz o que não podemos fazer. Levanta a tua mão para o alto. Haverá uma intervenção de Deus. Haverá uma intervenção de Deus. E esta é a palavra que Josafá vai receber do profeta do Senhor. Meu Deus, nesta batalha tu não terás que pelejar. Por quê? Porque Deus estava dizendo: não será a tua mão, Josafá, será a minha mão. A pergunta que eu faço para cada um de nós é: o que devemos fazer para que Deus intervenha na nossa história? Quando nós olhamos para esse texto bíblico, nós aprendemos algumas lições importantes. Quando nós chegamos neste extremo, no limite, aonde tudo parece impossível, improvável e sem saída, nós devemos entender que o nosso Deus tem poder de operar. Mas nós devemos ter algumas atitudes concernentes a isso. Nós devemos ter algumas atitudes que devemos tomar para que Deus olhe para nós e opere em nosso favor. A primeira atitude que Josafá tem é ele abrir o seu coração, no versículo 12 do segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, quando ele diz, diante de Deus, abrindo o seu coração: não temos força contra esta grande multidão, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em ti. Irmãos, Josafá estava dizendo: Senhor, eu não posso. Senhor, eu reconheço a minha limitação humana. Quem quer que Deus intervenha na sua história? Se você quer que Deus intervenha, em primeiro lugar, você deve aprender, e eu também, que nós devemos reconhecer as nossas limitações. Tem muita gente que passa a prova, entra nela e sai dela, e a página não vira, e a fase não passa, e Deus não intervém porque não reconhece que precisa de Deus, porque não reconhece que é Deus que pode fazer e não a força do seu braço. Nós não podemos olhar, meus amados irmãos, para dentro de nós e acharmos que nós temos respostas para todas as coisas. Nós não podemos olhar para dentro de nós e pensarmos que em nós está a suficiência de todos os problemas da vida. Não está. Quer que Deus opere, reconheça: Senhor, eu não posso. Eu confio que tu podes operar em meu favor. Senhor, eu não tenho, mas eu confio que tu podes operar em meu favor. Senhor, eu não vejo, mas eu sei que os teus olhos estão sobre mim e sabem da minha limitação. Quando as mulheres estão indo ao sepulcro ver o túmulo de Jesus na ressurreição, elas estão de caminho dizendo: quem revolverá a pedra que está diante do sepulcro? Mal sabiam elas que o anjo do Senhor já havia ido até lá e já havia removido a pedra. Só que Deus estava ensinando: quando nós reconhecemos a limitação, o céu opera em nosso favor. Quando nós abrimos a nossa boca e reconhecemos: Senhor, eu não tenho condição, Senhor, eu não tenho capacitação, Senhor, o meu intelecto não alcança para achar uma saída, Senhor, eu não tenho condição humana, o dinheiro acabou, a saúde acabou, não há mais saída em mim, mas eu confio em ti e sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser confundido. Deus intervém do céu e opera. Precisamos reconhecer e reconhecer nossas limitações e admitir a nossa fraqueza. Sabe qual é o problema? Que nós vivemos um cristianismo fragilizado a tal ponto que nós achamos que nós podemos alguma coisa. Nós não nos humilhamos mais diante de Deus. Nós não reconhecemos mais a soberania de Deus. Ele é maior que eu. Eu sirvo a Ele, não Ele serve a mim. Ao ponto de que nós esquecemos o que disse Jesus no capítulo 15 e o versículo 5, a parte B do Evangelho de João: sem mim nada podeis fazer. E nós vivemos a vida em meio
ao caos, aos problemas irresolvíveis como Josafá está a viver. Mas não reconhecemos, Senhor, eu não posso. Só que se nós queremos que Deus entre onde nós não podemos mais, nós devemos dizer, Senhor, eu não tenho mais condição nenhuma. Quem aqui já esteve na beira de um hospital depois de dias de internação e não olhou para aquela saída, para aqueles exames, sabendo que não havia uma solução humana, e não disse, meu Deus, se o Senhor não fizer, não tem médico e não tem remédio que possa fazer. Eu já me deparei numa situação dessa, em que o médico com os papéis na mão olha para nós e diz, o filho de vocês não vai conseguir fazer suas necessidades fisiológicas. E eu recebi o diagnóstico e eu fui à presença de Deus e disse, Senhor, tu ouviste o que o médico disse, mas eu creio no Deus que eu sirvo e prego, é poderoso para fazer. No dia do parto do Zion, a primeira coisa que eu vi quando eu peguei aquele menino de 55 centímetros nos braços, foi vê-lo fazer as suas necessidades fisiológicas diante de mim, e chamei a médica e disse, a senhora disse que ele não faria, mas aqui está o menino. Porque nós devemos reconhecer, meus amados irmãos, a nossa fé exige dependência em Deus. O problema é que nós achamos que somos muito bons, nós temos muita habilidade, nós queremos saber demais, mas há momentos que só Deus pode intervir, e para isso nós devemos entender que devemos reconhecer que Ele é o Senhor. Lembra de Gideão? 32 mil homens que Deus mandou sair, ficaram apenas 300. Por quê? Para que eles soubessem que o milagre não veio pelo tamanho do exército, mas sim pelo poder de Deus. Eu vou liberar uma palavra sobre alguém aqui. Reconheça a tua limitação e veja a ação de Deus em teu favor. Reconheça a tua limitação e veja o agir do Senhor, ao ponto que tu abrirás os olhos e dirás, não foi eu, foi Ele. Não foi a minha capacidade, foi a presença de Deus. Nós não podemos fingir que os problemas não existem. Nós devemos olhar para Deus e dizer, está aqui. Aleluia. Por isso eu lhe convido hoje, solte o controle, meu irmão. Deixa o Espírito de Deus trabalhar. Para de brigar na força do teu braço. Para de lutar no poder do teu grito. Começa a orar a Deus e dizer, eu dependo de ti. Aleluia. Será que tem alguém aqui hoje que pode dizer, eu dependo de ti, Senhor. Eu dependo de ti. Minha casa depende de ti. Minha família depende de ti. Eu dependo de ti. A segunda coisa que nós devemos fazer, aprendendo com Josafá, é que além de reconhecer as nossas limitações, nós devemos buscar a presença de Deus com todo o coração. Irmãos, quando eles recebem a notícia, o rei Josafá não orou sozinho, mas ele convocou toda a nação. Nós vamos orar. Nós vamos nos humilhar. Nós vamos buscar a Deus com toda a nossa alma. O que significa buscar a Deus? É demonstrar que nós realmente nos importamos com aquilo que Ele pensa e quer para nós. Orar e jejuar não obrigam Deus a fazer, mas trabalham em nós aquilo que Deus quer que seja feito. Nós devemos entender que Deus opera como Ele quer, mas Ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Se você quer que Deus intervenha, e eu também, nós devemos buscar do Senhor de todo o coração. Jeremias capítulo 29, se não me falha a memória, versículo 11 ou 13, está na Bíblia. Jeremias, usado por Deus, diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quer que Deus intervenha, não dê desculpa, busque a Deus.
Quer que Deus intervenha, não fique procurando um culpado para os fracassos da tua história. Busque a Deus. Quer que Deus intervenha, não se vitimize. Busque a Deus com todo o seu coração e diga: Senhor, eu dependo do Senhor. Lembra do povo de Nínive quando o profeta Jonas, depois da sua rebeldia contra Deus, sai pelas ruas de Nínive pregando e dizendo que o juízo de Deus viria sobre ele. O rei de Nínive se levanta e começa a buscar a Deus. E ele emite um decreto: todos nós de Nínive jejuaremos. Das crianças até os animais, ninguém comerá nada. Nós nos humilharemos diante do Deus do profeta Jonas, para que ele veja que nós o buscamos com todo o coração. E a Bíblia diz que o Senhor teve misericórdia da cidade. O Senhor teve misericórdia daquele povo e não o destruiu, porque eles o buscaram com todo o coração. Meus irmãos, quando nós buscamos a Deus com todo o coração, Deus intervém. Deus opera em nosso favor. O problema nunca foi Deus e nem o poder de Deus. O problema é que falta é se buscar de todo o coração. Sabe o que é buscar a Deus de todo o coração? Que Deus nos livre e guarde. Mas é como se não houvesse outra saída aqui dentro desse salão. Apenas uma saída. E esse lugar começasse a ser incendiado, e você decidisse: eu vou ficar e eu vou guerrear para que o fogo não avance, e você trancasse a porta da igreja e dissesse: eu vou ficar aqui e eu vou dar tudo o que eu tenho para salvar alguém e livrar o lugar. Isso é todo o coração. Isso é buscar com toda a alma. É não ter reservas diante de Deus. É não guardar nada, é se entregar completamente. Eu disse aqui na terça-feira: nunca vi uma alma sedenta que não foi saciada por Deus. Nunca vi um coração que buscou a Deus com todas as suas forças que Deus não respondeu. Se nós queremos uma intervenção, nós devemos entender que o que Deus quer de nós é esta busca, esta humilhação diante dele, este reconhecer da sua dependência, porque isso abre o caminho para que a sua misericórdia opere em nosso favor. Isso não significa que você só vai buscar Deus quando tudo dá errado, não. Significa que você vai buscá-lo em todo tempo. Significa que você vai buscá-lo em todo momento. Josafá precisa de um milagre. Josafá não briga com ninguém, não perde tempo discutindo com ninguém. Josafá não liga para ninguém. Josafá não pede exército emprestado para ninguém. Josafá vai falar com quem pode. O problema é que nós queremos a vitória, mas estamos desesperados, buscando alguém para nos ajudar, quando Deus às vezes permite esses momentos só para nos ensinar que nós devemos buscar Ele em primeiro lugar. Josafá busca Deus, e eu lhe pergunto: o que você vai fazer, meu irmão? Vai buscar Deus ou vai se prostrar? Vai se levantar na oração ou vai se dobrar diante dos problemas? Vai se levantar em jejum diante de Deus, se humilhando? Ou vai continuar pedindo socorro para homem, quando só Deus pode intervir em teu favor? Precisamos buscar a Deus com todo o nosso coração. Para que Deus intervenha, nós devemos manter a nossa fé de pé. A resposta de Deus que veio através do profeta Jaziel, no versículo de número 17 que nós lemos é: nesta peleja não tereis que pelejar. Deus estava dizendo num linguajar nosso: vocês não vão surtar, vocês não vão viver em pavor, vocês não vão ser tomados de desespero. O Senhor vai diante de vocês. Oh, meu Deus. Eu sei que a dificuldade é difícil, mas Deus estava dizendo a eles: parai
estai em pé e vede. 3 expressões. Parai. Pare de tomar atitude desesperada no momento da raiva ou da ansiedade. A segunda expressão, estai em pé, não desiste. Fica firme, continua na posição, não volta atrás, não deixa a palavra, não deixa o posicionamento, não deixa a igreja, não deixa o ministério, não deixa a consagração, não deixa a fidelidade, fica de pé, não desanima, não volta atrás. E a terceira expressão que Deus usa ao profeta Jaziel é: vede, o Senhor está convosco. Meu Deus, é como se Deus estivesse dizendo para eles e para nós: abre os olhos e veja, a mão do Senhor está diante de vocês. Abra os olhos e veja. Eu lembro do povo de Israel em Êxodo capítulo 14, diante daquele mar vermelho, o povo do Egito com seu exército atrás, um exército de trás e um mar diante. Moisés começa a ouvir a murmuração do povo e começa a questionar a Deus, e Deus responde: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Ele coloca os pés nas águas e a Bíblia diz que o mar vermelho se abre e o povo passa no meio do mar. O que Deus está falando com alguém é: não se desespere com o tamanho do problema. Começa a marchar. Começa a ficar em pé, não sai da posição, não deixa a fidelidade a Deus, não negocie o seu posicionamento, tenha uma atitude de obediência confiante. É Deus quem faz o milagre, mas nós precisamos nos manter firmes na presença dEle. Fica firme, diga para alguém: fica firme, meu irmão. Diga para ele: vai ter uma ação de Deus aí, mas fica firme. Fica firme, não desista. Aleluia, não desista. Quando Deus intervém, quando nós enfrentamos os problemas sem medo, o Senhor fala a este povo: amanhã vocês vão sair ao encontro deles. Meu Deus, irmão. Mas Deus não trouxe livramento. Como é que Deus está mandando enfrentar o exército de 3 nações? Porque Deus, meus amados irmãos, trabalha dessa maneira, tira o medo do nosso coração. Deus não quer nos livrar do problema apenas, Ele quer nos ensinar a enfrentar o medo, a enfrentar o problema, para que isso não seja uma limitação para cada um de nós. Deus prometeu lutar por eles, mas Deus não mandou ninguém ficar dormindo nas hospedarias do exército de Judá. Deus estava dizendo: vocês não vão lutar, mas isso não quer dizer que vocês vão ter que ficar de braços cruzados. Eu vou diante, eu vou estar com vocês, mas levantam e vão marchando aí. Oh, aleluia. Por isso descruza esses braços hoje. Ter fé não é se esconder do problema. Ter fé não é se esconder da batalha. Ter fé é encarar a realidade sabendo que você não está sozinho e que Deus está contigo em teu favor. Por isso levanta essa cabeça e comece a crer. Marcha, mas marcha na batalha. Vá, Deus te ajudará e será contigo. Mas não seja dominado pelo medo e pelo pavor. Não fuja das tuas lutas, meu irmão. Não fuja das conversas difíceis. Não fuja daquilo que você tem que fazer. Dê o seu passo de fé. Faz o que precisa ser feito. Deus não te chamou com espírito de medo. Deus te deu espírito de ousadia. Enfrenta.
Davi, quando olha para o gigante, eu acho lindo essa expressão que a Bíblia utiliza no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, quando ele desce ao vale, ele pega as pedras, ele entra no campo de batalha, diz a Bíblia, e correu Davi para a batalha. Meu Deus do céu, o gigante é maior que ele, o problema é maior que ele, a crise é maior que ele, mas ele não correu do gigante, ele foi em direção do problema. Deus vai lhe dar graça para que você não fuja mais. Deus vai lhe dar graça para que esse exército, esse gigante, esta circunstância não te atormente mais, porque você não vai correr mais de lá, você não vai fugir mais de lá. Deus vai lhe dar graça para enfrentar esta situação. Quem crê nesta palavra, levanta a tua mão e comece a dar lugar ao Espírito de Deus. Receba a graça de Deus nesse culto aqui. Receba a presença de Deus na sua alma. O Senhor te dá coragem. O Senhor te dá coragem. Coragem para vencer. Oh, glória. Oh, bendito Espírito de Deus. Para que Deus intervenha, nós devemos entender que nós devemos louvar, adorar o nome dEle antes que o milagre aconteça. E eu termino aqui para nós orarmos. A adoração vence as batalhas. Deus os manda ir até o momento da batalha. Só que agora eles não vão levantar a espada, eles vão levantar a adoração. Agora eles não vão levantar instrumento de guerra, eles vão levantar um louvor diante de Deus. Eles estão cantando hinos de adoração e gratidão antes que a vitória chegue. O problema é que às vezes nós somos muito incrédulos. Nós queremos adorar a Deus só depois que Deus fizer o milagre. Não é assim? Nós queremos adorar a Deus só depois que Ele opera em meu favor. Nós queremos o resultado que Deus quer, mas não queremos fazer a nossa parte diante de Deus. Mas Deus está falando com alguém aqui nesse culto hoje. Começa a me adorar antes que a porta abra. Começa a glorificar o meu nome antes que venha a provisão. Comece a adorar o meu nome antes que o milagre aconteça. Começa, porque quem vence não é quem tem poder, é quem tem adoração. Quem vence não é quem tem a voz mais bonita, é quem tem o coração de um adorador. Quem vence não é quem tem a espada mais afiada, mas é quem tem o coração mais rendido. Comece a adorar o nome dEle, comece a exaltar o nome do Senhor. Paulo e Silas estão em Atos 16 no meio de uma prisão, com pés e mãos amarrados, depois de serem açoitados com varas. 2 dezenas de açoite menos uma, 2 vezes 39 varadas nas costas, como o costume da época. Mas eles estão próximo à meia-noite adorando a Deus, exaltando a Deus. Eles não murmuram, o milagre não aconteceu. Eles estão adorando, eles estão adorando. Eles estão adorando, eles estão adorando. Antes que a provisão viesse, eles estão cantando, eles estão adorando. Meu Deus, será que tem alguém que pode levantar essa mão e abrir esta boca hoje e começar a adorar? Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas Deus está falando com você. Não murmura, adora. Não murmura, adora. Não diga por quê. Diga, ainda que eu não entenda, eu te exalto, porque eu sei que tudo está na tua mão, que o Senhor não perdeu o controle, que a graça está em ti. Aleluia. O povo de Deus estava ao redor da cidade de Jericó. Eles estão obedecendo a Deus. E Deus disse: vocês cercarão a cidade, vocês darão uma volta nela durante 6 dias, e no 7º dia vocês darão 7 voltas em silêncio.
E no 7º dia, na 7ª volta, vocês tocarão a trombeta de carneiro diante da cidade. E eu vou operar em favor de vocês. Sabe o que significa tocar a trombeta de carneiro dentro do costume da época? A trombeta de carneiro era tocada somente no final da batalha, quando o exército tinha vitória sobre o inimigo. O que Deus estava dizendo a eles é: vocês vão adorar antes do milagre acontecer, porque sou eu que vou intervir em favor de vocês. Aleluia. Eu não sei qual é o tamanho da muralha, eu não sei qual é o tamanho do problema, eu não sei qual é o tamanho da dificuldade. Talvez você está terminando o mês de julho dizendo: eu não sei como vai ser agosto, eu não sei como vai ser. Mas Deus está falando com você: começa a adorar. Adora com a tua alma, porque assim como no grito do povo de Deus ao redor de Jericó, assim como a adoração de Paulo e Silas, a tua adoração moverá a mão de Deus em teu favor. O teu louvor no meio desta guerra moverá a ação de Deus em favor da tua casa. Não briga com Deus, não brigue com ninguém. Comece no lugar de fazer estas coisas, adorar o nome dele, e tu verás que a porta da prisão vai tremer, o chão vai tremer, as cadeias vão cair, a muralha vai cair. Deus vai operar em teu favor. Fica de pé em nome de Jesus. Quando eles se colocam diante do exército, quando eles se colocam ali, naquela batalha, Josafá olha para aqueles homens e começam a dizer: louvem ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Aleluia. Foi Deus que interviu. Olha o que diz o versículo 22: e ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir, e acabando eles com os moradores, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Irmãos, eles não brigaram, eles não levantaram espada, eles deixaram Deus lutar em favor. Deus irá intervir na história de alguém aqui hoje. Deus vai mover em favor de alguém. Eu não sei como você está, mas eu quero orar com você aqui hoje. Você que tem fé: Senhor, não tenho saída, mas eu tenho fé. Se você tem fé para receber um milagre de Deus aqui, neste culto, vem aqui no altar agora. Não é amanhã. Você que tem o coração aberto para dizer: eu vou adorar antes da porta abrir, eu vou adorar antes do milagre chegar, eu vou adorar antes que a provisão me alcance, porque eu não tenho o meu coração naquilo que Deus faz, o meu coração está nele. Vem, vem, vem adorando a Deus, vem, vem buscando a Deus. Ele vai fazer aquilo que os homens não podem. Haverá uma intervenção divina. Aleluia. Haverá um livramento dos céus. Vem, vem orar aqui nesse altar hoje. Se quiser se jogar na presença de Deus, se joga. Se quiser se dobrar diante de Deus, se dobra. Mas saia daqui hoje dizendo: eu busco a Deus com toda a minha alma.
quem veio adorar antes do milagre, levanta a mão e adore a Ele. Adore, adore, adore. Adore o nome do Senhor. Levante essa mão aos céus. Comece a dizer: eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. A muralha vai cair. Nessa batalha tu não terás que pelejar. Haverá vitória sem que tu levantes a tua mão para a batalha. O Senhor vai diante do seu povo. Isso é que te soube a da sul. Levanta a tua mão para o alto. Fale com o Deus que intervém. Fale com o Deus que intervém. Fale com Deus que intervém. Erebanda ganama sabecata namassou. Erebassa mandara subir aqui a mandaragai. Em o nome de Jesus, vai visitando agora. Vai renovando a fé de alguém aqui hoje, Senhor. Vai levantando esse homem. Ele não vai sair daqui prostrado hoje. Vai levantando esta guerreira que está cansada. Levanta ela com graça. Levanta esta guerreira hoje. Levanta esta casa. Levanta esta família. Levanta este lar. Toda artimanha maligna vai sendo desfeita. Eu oro por uma intervenção agora. O laço vai sendo cortado. A cadeia vai sendo quebrada. Porque existe adoração antes do milagre. Porque alguém está buscando o céu com todo o coração. Nós oramos: intervém, 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 intervém. Muda os decretos. Se for necessário, muda as leis. Mas abre a porta. Coloca a tua mão no teu coração em nome de Jesus. Coloca a mão no coração em nome de Jesus. Que nem mandar a sua. Bem que eu sou que andar sei que a mandaga sube a cai. Nicotele resiofobia cai. Coxiamanda sou que teremada sui. Rebaquendasse a coxa da saia. Aquieta-te, alma. Esse aqui é das tuas. O Senhor está operando em teu favor. Deus se vai que anda sou. Em o nome de Jesus, visita este coração com paz. Paz no meio da batalha. Paz no meio da guerra. Em o nome de Jesus, intervém agora. Este infarto que estava sendo preparado agora vai ser quebrado e desfeito na autoridade do nome de Jesus Cristo. Vai tocando agora.
Faz adormecer agora o lado esquerdo como um sinal que tu és o Deus que intervém e traz livramento. E passando o que maia, em o nome de Jesus, seja livre para adorar ao Deus vivo e verdadeiro. Descansa a tua alma hoje, o Senhor está diante de ti. Te preocupa em ficar de pé, te preocupa em levantar a adoração, te preocupa em buscar a Deus. Haverá uma intervenção do alto. Prepara-te, Adefo Portugal, o Senhor está intervindo em teu favor. Vai, abre a boca e adora. Vai, abre a boca e glorifica. Fica de pé no glória. Fica de pé no aleluia. Fica de pé na adoração. Fica de pé na adoração a Deus. Aleluia. Vai sendo cheio da glória de Deus. Vai sendo cheio da graça de Deus. Vai sendo cheio do renovo de Deus. O diabo disse que você ia morrer. Deus está dizendo: eu estou intervindo. O diabo disse: vai acabar esta família. Deus está dizendo: eu vou intervir. Não é dia de derrota, é tempo de vitória. Quem pode, aplauda o nome dele com alegria e gratidão nesta oportunidade. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. O Senhor vai intervir em teu favor. Aleluia. Oh, meu Deus, eu sinto a graça de Deus aqui. Só por um minuto agradeça a Ele, agradeça. Você não sabe o que vai acontecer depois desse culto. Você tem só o agora. Agradeça a Ele, agradeça. Diga obrigado, obrigado, obrigado. Adore a Ele. Aleluia. Bendito seja o Deus. Dê um abraço em alguém perto de você aí. Dê um abraço em alguém perto de você. E diga para o teu irmão: Deus está operando em favor dos teus. Deus está operando em favor da tua casa. Deus está operando em favor dos teus. Diga para ele: haverá uma intervenção. Você não vai morrer na batalha, o Senhor vai intervir. Aleluia, 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 aleluia. Meu Deus, oh Deus. Glória a Deus. Mais uma vez, dê um aplauso a Ele, adorando e glorificando aquele que é digno de honra e glória. Glória a Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deixa o Senhor trabalhar, viu? Aleluia. Vamos agradecer a Deus por esse culto, meus irmãos. Quem aqui foi ministrado pela palavra de Deus, vai para casa descansado, vai para casa em paz, vai dormir a noite todinha, viu? Tranquilo, o Senhor está operando. Glória a Deus. Deus abençoe o nosso irmão Guilherme, a irmã Beatriz e o Leozinho, né? Oh glória. Breaking bread, oh glória. Misericórdia, Jesus. Deus abençoe esses guerreiros abençoados. Irmã Beatriz, sempre uma alegria lhe ver. Irmão Guilherme, que vão viajar, né? Quando que é? Meu Deus, varão. Tá, já vamos orar por eles então, para Deus abençoar eles, guardar e ir na frente, em nome de Jesus. E vai tranquilo. Deus já vai na frente, abrindo o caminho. Vai tranquilo, varão. Aleluia. Vamos orar por eles e agradecer a Deus? Amém. Ensaio depois do culto. Vai passar uma vez, né? Já ensaiou umas 50 vezes, oh glória. Vai ensaiar aí depois do culto. Tá bom? Os varões e as irmãs. Senhor, abençoe o Guilherme e a Beatriz. Guarde-os debaixo da tua mão poderosa. Que a tua presença esteja sobre eles. Senhor, o Senhor está no amanhã. Vai com os teus filhos. Entra com eles lá. Abre as portas das fronteiras. Todo impedimento, toda barreira, toda resistência vai caindo por terra. Faz o milagre para que a fé deles seja aumentada ainda mais, que o Senhor vai diante e derruba as muralhas que se levantam e abençoe-os. Guarda o teu povo que está aqui, debaixo da tua presença e da tua paz. Guarda cada um. Seja o Senhor entrando nesta batalha, porque a palavra que recebemos hoje é: nesta guerra não teremos que pelejar. Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos. Seja com cada um e abençoe o teu povo. Assim nós oramos e te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Presbítero Eudes ministrando a bênção apostólica, e nós vamos para casa abençoados, tá? Depois do culto, ensaio. E amanhã o encontro dos varões, lá na casa do presbítero Eudes. Na cantina hoje, gelado de morango e de manga, viu? Passa lá que vai ser glória. Deus abençoe a todos. Aleluia. Faça assim com a sua mão. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com todo aquele que ouviu essa ministração e recebeu e se alimentou e vai sair daqui edificado e terá uma noite para a glória e a graça do Senhor Jesus. Vai dizer bem forte: aplauda ao Senhor Jesus, pois Ele merece toda a honra e toda a glória. E você, nosso amigo que nos assiste pelas redes sociais, que o Espírito Santo de Deus continue te abençoando, visitando a tua casa, o teu lar, hoje e sempre, em nome de Jesus.